Olá, eu sou Gilberto Andrade, advogado, e esse é o canal Entenda Seus Direitos. Nós vamos dar hoje continuidade à sequência de vídeos que nós estamos apresentando em relação à união estável. Nos nossos dois primeiros vídeos falando sobre o tema, nós adentramos na questão dos requisitos da configuração da união estável. Posteriormente, o terceiro vídeo, nós estamos falando sobre, da semana passada, nós estávamos falando sobre os efeitos da união estável. Mais especificamente, começamos pelos efeitos pessoais e fomos caminhando para os efeitos patrimoniais. Tá? Agora, nesse vídeo, nós vamos falar sobre efeitos patrimoniais, nesse na semana que vier, tá? E nesse aqui nós vamos falar mais especificamente sobre a questão da necessidade da outorga ou da assinatura do companheiro quando da venda de bens imóveis. Tá? É uma questão que ela tem uma relevância razoável. Então, em que pese nós já temos falado um pouco sobre isso, até no vídeo anterior, eu acho que vale a pena ser falado com mais ênfase e ter um vídeo separado para esse tema. Antes, se você tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica sobre esse tema e outros vídeos postados aqui no canal, entre em contato conosco pelos e-mails, que são informados no início e no final de cada um dos nossos vídeos. Bom, a diferença aqui, nós vamos traçar sempre esse vídeo de união estável, estou sempre traçando uma certa diferenciação entre o casamento e a união estável, vai ficar mais didático e mais fácil de se entender. Então, quando uma pessoa casa, duas pessoas vão casar no regime comum, tá? O regime comum é aquele que não exige pacto antinupcial, é o regime da comunhão parcial de bens. Tá? Então, quando você casa sob esse regime, todos os bens adquiridos na constância do casamento, eles são do casal. Tá? Essa regra, ela funciona também para a união estável. Então, se você faz uma união estável, você vive em união estável, e não houve nenhuma diferenciação do regime de bens, você pode fazer isso via contrato, estabelecendo um regime, mas você não fez. O regime comum é também da comunhão parcial de bens. E desse sistema, todos os bens adquiridos na constância do casamento é do casal. Então, não importa dizer se um trabalhava e o outro não. É muito comum essa reclamação ou essa dúvida. Mas só eu trabalhava no relacionamento e ela ou ele ficava em casa o tempo todo. Não importa. O seu regime é o regime da comunhão parcial de bens. O bem adquirido na constância do casamento é de ambos, salvo se ele foi adquirido com o valor que você tinha de antes. Imagine que você tinha um dinheiro guardado antes de casar ou antes do início da união estável. Você consegue comprovar que é um valor que vem de antes, tá? E você virar e pegar aquele valor anterior para fazer uma aquisição agora. Se você comprovar que isso não é de um valor que é adquirido na união estável ou na união do casamento, você não precisa dividir esse valor. Mas se não, ela ou ele tem direito à metade. Falando ela ou ele, porque aqui para esses casos, tanto do casamento quanto da união estável, vale para casamento entre dois homens, duas mulheres e entre homens e mulheres. Então, a lei não tem diferenciação em relação a isso. A jurisprudência, ela também ela aceita todos os tipos de união entre homem e mulher, pessoas do mesmo sexo. Então, e aí esse sistema é válido da mesma forma. Então, independente se o seu companheiro é um homem ou mulher, se é casal hétero ou não, se uma parte trabalha e a outra não importa. Adquiriu na constância daquela união ou do casamento, o regime de comunhão parcial é dos dois. Bom, até aí, ok. Acontece que do casamento é fácil a configuração do casamento. Você vai fazer a venda, como nós já comentamos, você vai fazer a venda e você vai constar lá, olha, sou casado, você é casado, o regime é tal, tá tudo lá direitinho. O detalhe acontece quando a pessoa ela vive em união estável, tá? E essa união estável não é declarada, não é registrada, que ela é uma situação de fato, como nós já falamos nos outros vídeos, então ela pode efetivamente estar configurada, porém ela não está constando em um local. Então imagine que eu sou casado, sou
vivo em união estável, na verdade, durante vários anos, tá? E nesta constância eu adquiri um patrimônio, um imóvel. Nada me impede, eu posso vender esse imóvel para um terceiro, declaro que sou solteiro e vendo para terceiro. Porém, perceba, primeiro, o regime de bens exige que a minha companheira assine a venda. Tá? Independente se o imóvel é meu ou não. Independente, desculpa. Se o imóvel foi adquirido ou não na constância dessa união. Então é importante dizer isso. Mesmo os bens adquiridos anteriormente, eles também exige-se a assinatura da outra parte. Mas a outra parte só vai anuir. Ela só vai falar, olha, pode vender, sem problema nenhum. Se ela recusar, eu posso estar com uma ação e pedir para o juiz suprir essa assinatura. Ela vai ter que demonstrar o porquê. Se não tiver nenhum elemento plausível que justifique a recusa, o juiz vai suprir a assinatura e falar, você pode vender, o imóvel é só seu e é só uma questão de anuência. Agora, imagine que é um imóvel adquirido na constância da união estável, com recursos que foram adquiridos também na constância da união estável, ou seja, o bem é dos dois. Só que eu, quando comprei o imóvel, comprei somente em meu nome. Eu vou lá vendo. Como ela não consta, não vou informar que existe a união estável, ela não é obrigada, não vai ser exigida a assinatura dela. E o terceiro, na verdade, não pode, não tem conhecimento, né? Então, ela pode ser prejudicada nesse aspecto. Perceba em relação ao casamento. Se no casamento eu vendo um imóvel, lá consta que eu sou casado, mas eu vendo e o comprador aceita a comprar aquele imóvel sem assinatura da minha esposa. Ela vai poder simplesmente entrar e pedir a nulidade daquela venda. Tá? A venda vai voltar para trás, vamos dizer assim, onde o imóvel volta para o patrimônio dos dois, meu e dela, e o dinheiro, na verdade, eu teria que devolver. O problema é que a outra parte lá que vendeu vai ter que estar com ação contra mim para tentar receber o valor de volta. Então não é interessante fazer esse tipo de operação, porque essa venda ela está nula. Então ela tem uma prejudicialidade ali. Já na questão da união estável, se a união estável ela não está constando em lugar nenhum, ela que se viu prejudicada, minha esposa não, minha companheira aqui no exemplo, ela vai pegar, ela não vai adiantar ela entrar com uma ação pedindo nulidade, isso já existiu, já aconteceu, e o Poder Judiciário falou, olha, se o comprador não tinha como saber da união estável, essa união estável não estava registrada em lugar nenhum, você não pode exigir dele e causar um prejuízo para ele nesse aspecto. Então o que ele falava? O que o tribunal falou? Olha, a compra é válida sim, ela não é nula, ela vai ter validade, porém você, esposa, pode entrar então com uma ação pedindo o seu prejuízo financeiro para o seu marido ou ex-marido, ou ex-companheiro, melhor dizendo. O problema é que aí nessa questão você transfere o problema para a companheira, e a companheira acaba ficando prejudicada. Então é muito importante, se você se coloca nessa situação do companheiro que pode ser prejudicado, que tem já um patrimônio adquirido que é dos dois, e o regime é esse, é o da comunhão parcial de bens, porque não foi já existe a união estável, porém não há nada delimitando um regime diferenciado, é interessante que se faça a declaração desta união estável, isso pode ser feito judicialmente ou em cartório, e feito em cartório, mas importante, não adianta só fazer a escritura falando que reconhecimento da união estável. Esse reconhecimento da união estável ele tem que ser registrado no primeiro cartório de registro de imóveis da sua cidade, do lugar onde você está. Aí sim, ele tem um efeito chamado efeito erga omnes, é o efeito contra todos. Se não, essa união estável só tem efeito entre o casal. E essa que é a diferença. Entendeu? Essa diferença da publicidade da união estável, ela faz diferença em relação a terceiros. Então, fazendo um paralelo entre casamento e união estável. O casamento ele tem efeitos entre o casal. A união estável tem efeito entre o casal também. Como o casamento ele é público, você tem facilidade de verificar que uma pessoa é casada, ele também vai ter efeito para terceiros. Então, o regime de bens, tudo aquilo lá,
vai vincular os terceiros com que um dos dois estiver negociando. Já na união estável, essa vinculação em relação a terceiros só existe se houver a publicidade dessa união estável, tal como ocorre com o casamento. Havendo essa publicidade, ou seja, a configuração da união estável efetivamente via uma declaração judicial ou declaração das partes e posterior registro no registro competente, que é o registro de imóveis da localidade, aí sim tem um efeito que vincula os terceiros também. Importantíssimo para terceiros. Se você, então, decorre do que nós estamos falando aqui. Se você está fazendo um negócio com uma pessoa que se declara solteira, é bom, é interessante que se tire as certidões no registro de imóvel competente. Se vê, olhe lá na matrícula do imóvel, mas isso já vai ver, e também no registro de imóveis competente para esse tipo de registro, para que você tenha certeza que essa pessoa não tem uma união estável com efeito erga omnes, que é esse efeito que vincula terceiros. Se tiver, você vai olhar lá, vai ver, opa, mas você está declarado aqui que você vive em união estável, então eu preciso que a sua companheira ou o seu companheiro venha aqui assinar em conjunto, senão nada feito. Tá? Então é importante, isso tem um desdobramento importantíssimo para quem está comprando, e também tem um desdobramento importantíssimo para quem vive nessa união estável, tem bens adquiridos, mas ela não está lançada de forma não é pública de forma registral, efetivamente. Tá? Então é importante verificar isso e fazer essa regularização, porque isso evitará problemas e prejuízos posteriores. Bom, era isso que eu queria falar sobre esse tema, um tema de relevante importância dentro da união estável e dentro dos efeitos patrimoniais. No próximo vídeo, da próxima semana, nós vamos falar aí da continuidade, falando sobre os efeitos patrimoniais da união estável, porém nós vamos falar agora de outros de uma forma mais rápida, vamos falar sobre alguma coisa, por exemplo, sucessão, mas bem sucinto, para que num vídeo posteriormente nós vamos falar com mais calma sobre cada um dos elementos, cada um desses efeitos. Bom, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.